Então, com olá, certeza. Lourdes, boa noite. Então, Fátima, é contigo agora. Então, a gente vai para o último capítulo dessa parte, né, da auto-ortoga de Micael e Urântia, que é a encarnação de dois fazer um. E assim todos aqueles indignos de Micael, os mesmos que haviam acusado seu pai criador de buscar egoisticamente o governo e que se atreveram a insinuar que o filho criador se estava mantendo no poder arbitrária e autocraticamente, em virtude da lealdade nada razoável de um universo iludido de criaturas subservientes. Estavam, pois, já a ponto de serem silenciados para sempre e deixados em confusão e desilusão, em consequência de uma vida de doação e serviço e de autoesquecimento, na qual o Filho de Deus entraria como Filho do homem, submetendo-se sempre à vontade do Pai do paraíso. Bom, a interpretação, eu fiz umas anotações, daí, se vocês permitem, eu vou ler a minha interpretação. Quando ele fala ali que todos aqueles filhos indignos, eles são os seres rebeldes, né? Que vêm lá da rebelião de Lúcifer, né? O acusavam de governar de forma egoísta, centralizando o poder, sugerindo que ele estava apenas exercendo por meio de meios de submissão forçada, e não por merecimento ou legitimidade. Também eles insinuavam que a lealdade das criaturas do universo a Micael era um resultado de ilusão e não tinha uma confiança verdadeira. Contudo, essas acusações caíram de forma definitiva, deixando os rebeldes desorientados, pois ao viver como humano, Micael provou que a sua liderança não era baseada na força, mas no exemplo de obediência à vontade de Deus e no amor incondicional por todas as criaturas. Quer complementar, Paulo? Posso falar. Eu falei um pouco antes aí, que é um pouco. Vamos trazer uma relação para uma empresa, que as pessoas, muitas vezes, elas acham que a pessoa está falando sem autoridade. Eu sei muito mais que o outro, eu sei muito mais que o meu gerente, eu sei muito mais que qualquer outra pessoa que eu deveria ser promovido. E começa meio que desdizer. O que ele está falando aqui é que todas essas pessoas elas seriam colocadas meio que na geladeira. Eles não seriam destruídos, eles não seriam aniquilados, mas eles seriam colocados de lado. E Micael, ele vem na auto-outorga dele para mostrar que ele tem poder. Por mais que ele seja Deus e humano, ele vem mostrar que ele tem poder de fazer as coisas acontecerem. Então, ele não está governando de uma forma egoísta e de uma forma autoritária. Ele está cumprindo uma autorização, ou melhor, um comando que foi dado pelo Pai. Então, ele não tem, por mais que ele tenha autoridade, ele está fazendo o exercício de humildade. Quando ele olha para esse processo todo, a leitura que eu faço é que ele está cumprindo um papel, então ele não pode exercer todo o poder dele. E quando ele vem e se coloca e mostra ao Pai e fala o tempo inteiro que ele está cumprindo uma missão, entra nesse processo. Pelo menos é a leitura que eu faço. Se de repente é a Lourdes ou alguém mais tiver algum comentário, fica à vontade. Quando a gente olha ele nessa posição que ele cumpre e ele não exerce toda essa autoridade que ele tem, que é capaz, né? É uma submissão, né, ao Pai Maior, né, a Deus, que está acima dele. E isso mexe muito, porque isso é bem atemporal, né, Paulo? Mexe muito com as nossas estruturas do nosso dia a dia, que é um autocontrole, né? É um autocontrole e de conhecer o seu real lugar.
que você Hoje está em dia, quanto vivendo mais agora. autoridade a gente tem, mais autoridade a gente quer, e aquela expressão, né, da carteirada é o que a gente mais tem, né? Você acha que está falando com quem? Você sabe com quem está Com quem falando, está falando? e ele não vem da carteirada, né? Ele fala, olha, eu estou aqui cumprindo uma missão. Por mais que ele seja quem ele é, ele não dá carteirada. Ele faz com os outros, então ele passa fome junto, ele dorme no relento junto, ele trabalha como todo mundo, por mais que ele tenha mais autoridade que nós, né, digamos assim. Sim, com certeza. Seguindo. Contudo, ao lerdes esses documentos, que não cometais nenhum engano. Cristo Micael, ainda que sendo um ser de origem dual, nunca foi uma personalidade dupla. Ele não foi Deus em associação com o homem, mas foi sim Deus encarnado no homem. E ele foi sempre, precisamente, esse ser combinado. O único fator progressivo que tal relação incompreensível é do entendimento e do reconhecimento da autoconsciência gradativos da sua mente humana, desse fato de ser Deus e homem. Então, eu acho que esse texto ele destaca muito a natureza única do Cristo, né, Micael, enfatizando sua plena união entre o divino e o humano. Ele não entra no conflito e nem na divisão. A ideia central é que ele não era apenas uma colaboração entre Deus e homem, mas a totalidade de Deus manifestada na forma humana. O processo de compreensão dessa verdade ocorre progressivamente na mente humana. É muito nossa isso, né? Isso implica que a natureza divina de Cristo é algo que transcende a lógica imediata, exigindo uma jornada de aprendizagem gradualmente à medida que a nossa mente cresce e a nossa capacidade de perceber a realidade do divino na existência humana que nós somos deuses, né? Sim. Aqui, eu sempre coloco no Sintonia que Micael ele é um entrante no corpo de Jesus. O texto ele fala dessa forma. Mas a leitura que eu faço, ela vai um pouco além desse texto aqui. Quem sou eu para questionar o texto, né? Mas a sensação que eu tenho, ela vai para um outro nível, ela vai para um outro lugar. O próximo parágrafo, Fátima, ele complementa essa linha de pensamento teu. Então, Cristo Micael não se tornou gradativamente Deus, e Deus não se tornou homem em algum momento vital da vida terrena de Jesus. Jesus foi Deus e homem, sempre e para sempre, e desse Deus e esse homem foram e são agora um. Do mesmo modo que a trindade do paraíso, de três seres, na realidade, é uma deidade. Nunca percais de vista o fato do que o propósito supremo da auto-outorga de Micael foi o de acentuar e engrandecer a revelação de Deus. Então, esse texto, ele complementando, né, o parágrafo anterior, ele traz realmente uma visão profunda sobre a natureza do Cristo Micael, afirmando que sua divindade e humanidade não foram aspectos separados, que se desenvolveram ou se uniram em algum momento da vida terrena. Desde o princípio, Jesus foi simultaneamente Deus e homem, uma união perfeita e eterna da sua natureza divina de Cristo. Não se limitava a uma manifestação temporária durante sua encarnação na Terra. Sua divindade e humanidade coexistiam com uma unidade absoluta. E aí eu não consegui desenvolver, completar até o meu pensamento, porque eu fiquei numa dúvida muito grande quando a gente lê lá que a trindade do paraíso, onde três seres distintos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existem como uma única deidade, né? Uma única divindade.
eu meio me perdi aí nesse gancho, fiquei meio, embora você tentou me explicar, mas eu não ficou muito claro, assim, me trouxe uma confusão. Ó, eu vou falar da minha compreensão disso. A Denise, se a Ju, a Denise e a Lourdes querem falar, fica à vontade, tá? É só abrir a câmera e expor o pensamento de vocês, tá? É... Como que eu entendo? Jesus, ele é questionado, lá o primeiro, o segundo parágrafo, ele traz o questionamento de que Jesus, vamos imaginar uma empresa com 300 pessoas, e que Micael, ele é gerente, mas ele também é o filho do dono. E aí as pessoas começam a questionar, começam a falar que ele tem autoridade porque ele é o filho do dono, ele só chegou naquele lugar porque é o filho do dono. E aí começa essa dualidade, ele é o filho do dono ou ele é gerente? Ele é o filho do dono ou ele é capaz de estar exercendo essa função? E aí, quando chega nesse terceiro momento aqui, vem falar que ele não toma decisão própria. Ele está ali porque ele sabe executar ordens. Então, vamos imaginar 3 diretores dessa empresa. Um diretor financeiro, um diretor administrativo e um diretor que trabalha com a logística, por exemplo. Esse é um ponto de vista meu. Esses 3 diretores, eles tomam uma decisão, eles definem o que é melhor para a empresa, e nesse caso, o planeta Terra é a empresa, por mais que Jesus tenha criado isso, mas eles tomam a decisão de passar para Jesus, para Micael, executar o que eles estão fazendo. Então, quando fala que os 3 seres, na realidade, é uma deidade só, é uma diretoria com 3 pessoas que resolvem as questões dessa empresa que é o nosso planeta aqui. Não sei se ajuda ou não, Fátima. Ajuda. Acho que é um exemplo muito prático e que está muito próximo essa visão, essa situação da empresa. Acho que a relação ela é bem explicativa. Mas é profundo, né? Tem que pensar, olha, eu olhei, li, dei uma pesquisada, olhei, mas fiquei meio perdida ainda ali no final. Bom, até me perdi aqui. O último parágrafo. 4. Os mortais de Urântia têm conceitos variáveis sobre o miraculoso. Eu disse Fátima, aqui, ó. Oi. No 4. Então. Nunca percais de vista o fato que o propósito supremo da auto-outorga de Micael foi o de acentuar e engrandecer a revelação de Deus. Mas eu li esse. Já foi? Então foi mal, desculpa aí. Já foi. Que, na realidade, ele é a continuação do terceiro parágrafo, né? Tá. Ele fecha ali o terceiro parágrafo. 4º parágrafo. Os mortais de Urântia têm conceitos variáveis sobre o miraculoso, mas, para nós que vivemos como cidadãos do universo local, há muito poucos milagres, e de todos os mais intrigantes são, e de longe, as outorgas de encarnação dos filhos do paraíso. O surgimento do vosso mundo, de um filho divino, por processos aparentemente naturais, é visto por nós como um milagre, o efeito de leis universais que estão além da nossa compreensão. Jesus de Nazaré foi uma pessoa miraculosa. Nós humanos, né, a gente vê a vida de Jesus, ela parece ser algo extraordinário, milagroso mesmo, né, a figura de Jesus. Mas para os seres mais avançados, é um reflexo de lei divina e cósmica, que elas estão em constante ação e movimento. Então, Jesus é visto como algo fora do comum na nossa visão, né? Mas a expressão de um propósito maior, algo que está em perfeita harmonia com as leis do universo.
Pode complementar, Paulo? Acho que Do faltou grupo, aí. tem alguém aí que quer comentar alguma coisa? Acho que Lu, ele Lourdes, Ju, faltou aí. acho que o Renato também está aqui no grupo. Assim, em outro, se quiser comentar, sobra a câmera e fica à vontade, tá, galera? Falamos em aula no encontro anterior, num ou dois encontros anterior, e Jesus ele usava dos milagres para chamar a atenção, que para nós que somos seres Limitados. limitados, vamos usar essa palavra, milagre é muita coisa. Tem um filme acho que é Star Trek, Star Wars, acho que é Star Wars, eu vou colocar no grupo ali, em que eles vão com uma nave, começa com eles numa nave, eles falam que é o planeta Nibiru e tal, e essa nave sai de dentro da água, e as pessoas que vivem ali, os seres que vivem ali, começam a adorar essa nave, começam a fazer desenhos dela. O que para eles, para nós, uma nave num filme é uma coisa muito normal, para quem tem uma limitação maior de conteúdo e informação, é muita coisa. O Tony Najar, ele tem uma fala dele que eu gosto muito, que chama culto cargo. E é um pouco disso aqui. Ele fala que na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro, se o Tony Najar tiver, depois ele coloca algumas informações aqui para a gente. Ele fala que na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, os americanos iam para uma ilha do Pacífico, onde tinha vários nativos ali, e fazendo uma base militar para lutar com os seus oponentes ali. E eles começaram a cuidar desses nativos, dando remédio, dando comida, dando um monte de coisa. E quando acaba a guerra e eles vão embora, esses nativos eles criam com madeira, com bambu, armas, eles criam aviões, eles criam tanques de guerra para cultuar aqueles seres que vieram do céu, trouxeram muita informação para eles, cuidaram deles e foram embora. Então, é um pouco disso, que essa nossa limitação, para nós, qualquer coisa é um milagre. Só que quando a gente entra na mente do universo, que eu resumi um pouco antes, a gente tem condições de ver que todo milagre é possibilidade. Eu falava na aula anterior em que nós tivemos situações, por exemplo, de clientes que não conseguiam engravidar e engravidaram, clientes que tinham problema de saúde, e está tudo muito bem hoje, e as coisas estão acontecendo maravilhosamente, não digo que está curado, mas vive uma vida muito tranquila com o trabalho que foi feito energeticamente falando. Então, nós temos esse poder. E quando a gente descobre isso, qualquer coisa que aconteça acaba sendo normal. O nosso nascimento e a nossa vida, ela já é um milagre. E a vinda de Micael para cá, por si só, já é um milagre. Dele escolher entre vários mundos, o nosso já é por si só um milagre. Estou falando demais, né, Fátima? Não, perfeito. Acho que completa todo o raciocínio, né? Mas, por mais que a gente leia, estude, converse, coloque os nossos pontos de vista, aquilo que a gente sente, né? E que não é a nossa verdade, mas as probabilidades, ainda fica faltando, né? Por causa da nossa limitação, da A gente questão da não limitação eu acho ter esse interessante. alcance. E acho que, como humanos, a gente tem um pezinho ali de gostar da coisa, né, faraônica, do milagre, dos holofotes, e a gente tem que cuidar, observar bastante isso, para não cair nessas armadilhas, né? Sim. Então, no último parágrafo, nessa experiência extraordinária e por meio dela, Deus o Pai escolheu manifestar-se
a si próprio, como ele sempre faz, de modo habitual, pela vida normal, natural e confiável da ação divina. Esse texto ele vem finalizar todo esse capítulo, né, que fala de Jesus, de Deus e homem, né? Ele surpreendentemente para os humanos, ele não foi uma ruptura de leis divinas, mas sim uma manifestação de Deus por meio de uma ação habitual no universo. Esses textos, eles realmente, se a gente trazer, né, para o nosso hoje, ele nos convida para a gente pensar nessa questão da natureza, não apenas em Cristo, mas também em nós mesmos, né, que somos criados à imagem de Deus, que carregamos dentro de nós essa semente divina. Então, somos deuses, né? Somos deuses. Essa Sim. semente pode ser nutrida e reconhecida, permitindo que cada um de nós viva uma vida que reflita a unidade entre o espiritual e o material, para a gente poder encontrar o nosso equilíbrio, né? Nos desafiando a reconhecer que o divino não está distante e ele também não é inacessível, mas presente em nossas experiências e as nossas escolhas diárias, que é o que determina, né, quem realmente somos e para onde queremos ir, né? A grande questão que fica é assim, ó, ele veio para cumprir uma missão. Nós também viemos cumprir essa missão. O livro de Urântia, em outro momento, ele vai falar que Deus, o Pai do Paraíso, ele não está preocupado nem com o tempo, nem com o espaço. Para ele, o tempo e o espaço são irrelevantes. E ele não está preocupado se a gente vai se converter agora ou se vai se converter depois. Ele não está preocupado se a gente está lançando fake news ou não. Ele não está preocupado se a gente está enganando as pessoas ou não. Porque ele sabe que, de um jeito ou de outro, a gente precisa chegar num determinado local. E qual que é a decisão que a gente quer tomar para chegar nesse local? Então, esse texto todo, esses 4 textos que a gente leu que termina hoje, ele vem falando do movimento, principalmente aqui da vida terrena de Jesus, que acaba sendo também um processo da nossa vida terrena. Qual que é assim, ele criou a gente para ser imagem e semelhança. Ele não criou a gente para ser diferente. Ele criou a gente para ser imagem e semelhança. Então, tudo que ele veio fazer aqui, a gente também pode fazer. Só que aonde que está o nosso poder divino? A gente quer trabalhar como Micael, se submetendo a uma lei maior e chegando a um lugar melhor, ou a gente está pensando como Caligástia e Lúcifer, por exemplo, que tentaram burlar algumas leis e algumas regras. Qual que é o papel que a gente está querendo assumir? Então, entre Micael e Lúcifer e Caligástia, existe um espectro muito grande de para onde você quer ir. E aí o livro de Urântia, ele te chama para essa situação. Para onde que a gente quer ir? Qual que é o nosso movimento? Para onde que nós estamos querendo chegar? É a pergunta que é feita neste momento. Então, esses 4 textos que a gente leu nessas 4 semanas, eles entram muito nessa reflexão para nós pensarmos quem sou eu, aonde estou e o que eu quero. Qual que é a minha missão de vida? Qual que é o meu sentido de vida neste planeta? Eu posso viver muito bem a vida que a minha mãe quer que eu viva, eu não quero fazer uma faculdade, eu vou lá e faço, eu não quero me casar, mas a sociedade quer que eu me case, eu não quero trabalhar nesse trabalho, mas é o que me dá dinheiro, então eu vou me submeter. E cada uma dessas coisas vai tirando a nossa personalidade, vai tirando a nossa missão de vida. E o livro de Urântia, ele nos chama a resgatar nossa identidade, quem nós somos, e a nossa missão de vida. Pelo menos é a leitura que eu entendo, né? Chegou mais a Biga aí. Abigail,
fica à vontade para expor teu pensamento também. Eu acho que tudo que você colocou faz muito sentido, faz muito sentido. Ele realmente, a pergunta é um sentimento muito forte, né, do que a gente sente. Quando você pensa nessa colocação que você fez, da gente, às vezes a gente se perde, né, nesse caminho, porque não sabemos exatamente nem como somos. Aí entra a importância de você estar, como, por exemplo, no curso como o Sintonia, né? O Sintonia, ele faz essa abertura. Ele tem um conceito geral, mas ele é muito individual, né? Porque cada um tem a sua necessidade, as suas descobertas, o seu caminhar. E o Sintonia, ele individualiza muito isso. Aí a gente faz com que a gente vá diretamente ao ponto daquilo que realmente está tirando você, de você se desconhecer. Eu estou dizendo isso porque, pela minha própria vivência, pelas minhas limitações, pelos meus medos, né, que eu não, não sabia deitar ou não sabia trabalhar. E tudo isso influencia muito, né, nesse fluir da vida, né, do movimento da vida, que é maravilhoso, né? Viver é maravilhoso, poder estar aqui é maravilhoso, mas a gente também tem que saber a hora que a gente tem que procurar algo que dê esse suporte para a gente, para o nosso, eu não vou nem dizer despertar, né? Que tudo a gente fala, tá desperto, não, mas o nosso autoconhecimento e saber exatamente qual é o seu papel e o seu lugar, que eu acho que é o que mais as pessoas, todos querem saber, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão. Que muitas vezes, né, Paula, a gente acha que está no caminho, mas de Sim. repente tem um muro, uma muralha na frente, você leva umas lambadas e não é o caminho. Tem pessoas, eu já tive cliente com mais de 50, 60 anos, que viveram uma vida que a leitura que eu faço é que essa vida foi uma fraude. Viveu uma vida que não quis, se casou porque os pais queriam que se casasse, teve filhos porque tinha que ter, queria ter dado aula, queria ter virado professora e não virou. Então acaba sendo uma vida miserável. Por mais que a pessoa tenha muita vitalidade dentro dela e tenha muito desejo, as circunstâncias de tudo isso que esses 4 textos que a gente leu trazem, é que a gente foge da nossa essência. Micael, ele podia ter fugido da essência dele. No texto da semana passada, dizia lá que não era para ele se casar, ele não se casou, mas ele poderia ter se casado, ele poderia ter transado horrores, ele poderia ter deixado um monte de filhos por aí, e a gente não ouve nada, a gente tem um monte de suposição. Suposição, né, qualquer um pode supor, mas ele cumpriu a missão dele dentro daquilo que ele veio fazer. Então, até que ponto, quando você fala de despertar, eu não gosto muito dessa palavra, Eu também trabalho não. com a ideia de consciência, de você tomar É, consciência de quem você é e qual que é o seu lugar. Porque eu sim. estou realmente executando tudo que eu quero. Essa semana eu estava conversando com o Murilo e a gente estava reavaliando o nosso relacionamento. Será que nós estamos ainda com os mesmos objetivos depois de 4 anos de relacionamento? Será que nós estamos com os mesmos objetivos ou nós estamos simplesmente tendo afeto um pelo outro e vivendo uma... Então, assim, essa Tá consciência... fica na zona, nós temos tendência a ficar na nossa zona de conforto, porque É, fazer as mudanças e se descobrir dá trabalho, e, né? e, E muitas vezes gera dor também, né? Gera sim, dor. Eu e também não tem, gosto da palavra despertar, acho que está muito em moda, né? Despertar de consciência, despertar de. Eu também não gosto muito, eu prefiro usar mesmo
e simplificar isso tudo com a tomada de consciência, né? Se enfrentar, olhar. E às vezes É, você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de e uma vamos imaginar ferramenta. assim, ó, eu estou numa zona de conforto, como você disse. E eu começo a questionar: será que a gente não está numa zona de conforto? Será? Corre o risco de eu perder o pouco, vamos colocar bem entre aspas, o pouco que eu tenho de relacionamento com ele. Então, me dá segurança, me dá carinho, me dá atenção, me dá apoio, me incentiva, mas eu posso, nesse questionamento, perder esse pouco que eu tenho. A gente não está numa crise, mas essa pergunta, será que a gente está no mesmo foco, no mesmo objetivo? Nós precisamos fazer o tempo inteiro. A minha vida pessoal, será que ainda está no sentido que eu quero? A minha vida afetiva, será que a gente tem o mesmo objetivo? A minha vida social, será que meus amigos estão agregando? Será que esse grupo de amigos me traz valores? A minha vida familiar, será que a minha família não está me aprisionando, me tolhendo? Então, e tudo isso são riscos que a gente corre o tempo inteiro. Só que é uma tomada de consciência muito grande que nós temos, no sentido de olhar e poder mudar ou não, conscientes, aquilo que a gente tem. E aí tem São mais a nossas escolhas, né? questão São as escolha. escolhas. Aí É, somos responsáveis pelas nossas escolhas, sejam elas boas ou não, ou que tragam consequências ou não, ou que mudam, não, mas a responsabilidade é só nossa, é, é só nossa. A gente usa ferramentas, né? Elas estão aí para isso, para nos auxiliar e abrir a nossa visão, né? Mas a responsabilidade é nossa. E isso, às vezes, traz dor, né? Dor. é o risco que a gente corre nessa situação de ter dor realmente, né? É. Isso quando você não fica doente. Aham. Eu é que diga. Mas Pessoal, é isso. alguma dúvida, algum comentário? A semana passada a gente falou de fazer uma meditação no final. Se vocês estiverem de acordo, já começa a meditação. Se tiver dúvida, a gente já conversa um pouco mais. Diga, Ju, Tá me escutando? estou te ouvindo. Oi, mulher, saudade. Saudade, saudade. Ô, Paulo, eu ainda não consegui estudar muito, mas a minha dúvida é, quando você diz que ele veio aqui, né, passou no corpo, se tivesse algum defeito, fazer esse O recall recall. aí, né? Isso diz até hoje ou não? É como se ele viesse, testasse a máquina está ok, e agora pode Segue em ir. frente. Segue em frente. Essa pergunta, Ju, e depois eu também quero que a Fátima se posicione, quem mais quiser se posicionar, eu acho interessante a gente pensar. Na nossa cabeça, nós somos seres extremamente limitados, como a Fátima fala. E nós somos limitados pela nossa própria ignorância e pelo aquilo que a gente não quer aprender, pelos nossos paradigmas, pelos nossos dogmas e principalmente pelas nossas emoções. Micael, quando ele veio aqui, ele viveu tudo isso. Ele se frustrou, ele teve medo, ele brigou, ele chutou todo mundo no templo, ele amaldiçoou, não que ele amaldiçoou, mas ele meio que abominou Pedro, né? Sai de perto de mim, Satanás. E são coisas que nós fazemos. Em maior e menor grau, são coisas que nós fazemos. E ele tinha consciência, digamos assim, Ju, de que ele era uma criatura, um criador. Nós não somos criadores ainda. E mesmo assim, ele viveu essa falha, vamos dizer assim, ou esse peso de que é viver nessa matéria que nós carregamos, que é o nosso corpo. Então, muitas vezes, quando a gente... Se eu brigo contigo, por exemplo, ou se eu discuto contigo, eu vou ficar me culpando durante muito tempo porque eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido.
O que dizer quando ele falou para Pedro sair de perto de mim, Satanás? O que fazer quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos e não falou nada? O que fazer quando ele expulsou os vendilhões do templo, entrando no extremo da emoção, quebrando tudo que ele podia quebrar? O que ele fez? Entrar na emoção de falar assim, pai, por que você me abandonou? E quantas vezes a gente acha que a pessoa que está do nosso lado, a nossa família, os nossos amigos abandonam porque se afasta um pouco mais? Outro dia eu questionava um amigo que ele falou, você sumiu, tal, mas a amizade é uma via de mão dupla. E precisa ser, né? Ou não. Então, se você tem a consciência, e isso entra na fala da Fátima, do processo evolutivo aí, se você tem consciência de que você tem amizades de mão única, tudo bem. É uma situação. Se você tem consciência de que você tem uma amizade de mão dupla, é outra situação. Eu, em relação a Fátima, por exemplo, eu me sinto ultimamente que eu sou uma amizade de mão única, porque só Fátima se lembra de mim. Eu estou tão na correria que eu não me lembro da Fátima. Então, deveria ser uma amizade de mão dupla. O relacionamento que eu tenho contigo, ele só me despertou, que faz muito tempo que a gente não fala, quando você se apresentou. Só que, e acaba sendo uma relação que a via está cada um vivendo o seu momento. E a gente se encontra em determinados momentos. E isso não quer dizer que a gente não se goste, que a gente se sinta abandonado um pelo outro. Pelo menos eu não me sinto abandonado por você. Então, a gente precisa começar a falar e a gente precisa começar a expor essas coisas. Porque quando a gente expõe, a gente tira essa energia de nós e a gente socializa essa energia e é como se a gente baforejasse. Dentro do Sintonia Quântica, eu trabalho com duas energias, energia quente e energia fria. E as duas energias, elas saem da nossa boca. A energia fria eu uso quando eu quero apagar uma vela. Eu vou lá e... Se eu fazer isso, vai vir um jato de ar frio na minha mão. Quando eu baforejo, vai sair ar quente na minha mão. E eu posso trazer uma energia fria no meu relacionamento contigo, ou eu posso trazer uma energia quente. E falar, poxa, Ju, a gente está muito afastado. Ou como eu estou falando aqui, olha, no meu entendimento, a minha relação com a Fátima está numa via de mão única. Eu estou de mão única. Ela está vindo e eu não estou indo, entende? Então, é um pouco disso. E quando a gente coloca isso, é como se você colocasse numa bandeja e olhasse para esse sentimento. Então, quando ele veio, ele fez essa experiência, ele viu que tinha muitas emoções contrárias no nosso campo, e mesmo assim, continua tudo do mesmo jeito. Porque essas emoções são importantes para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Pelo menos é a leitura que eu tenho disso. Sim, é que eu fiquei pensando, quando ele veio há 2000 anos atrás, né, se a gente for ver cientificamente, não que eu estou colocando, tá, eu quero... o nosso corpo, o nosso DNA mudou ao longo desses anos, né? Então, por isso que eu falo, por isso que é a pergunta, ele veio, já viu os defeitos e foi, tá, beleza, ou ele vem, ele já tinha programado que haveria isso, haveria aquilo, né? Porque a gente nota, né, tanto questões físicas quanto questões, né, de emocionais também. Hoje a gente consegue desenvolver um intelecto, um emocional, moral, muito mais do que na época de quando ele veio. Então, já era programado isso? Já. Porque essas mudanças que estão acontecendo, Ju, é processo evolutivo. Uhum. A gente vai evoluir. A ideia é que a gente se torne cada vez menos matéria. Mas, mesmo assim, ainda no final do processo todo, matéria. É por isso que eu perguntei, entende?
né? Entendi. Porque hoje, se você vê a nossa telepatia é muito maior do que naquela época, né? Vou pegar a telepatia. Hoje a gente tem a consciência do poder da mente, né? Do poder aquele de co-criar mesmo. E que antes a gente não tinha. Então, por isso que essa era a minha dúvida. Ele já veio, ele já sabia de todos isso, por isso, né? Porque, no caso, ele conseguia dominar toda a matéria, né? Tanto ela da física, química, né? Ele sabia fazer a manipulação de todos os elementos, né? Mas a gente também pode e não faz. O que você está falando é a telepatia. Você concorda que essa evolução ela é ligada à nossa mente, que volta à fala anterior de ascensão, de consciência, de que a Fátima falava um pouco aí. Todo o nosso processo evolutivo, Ju, ela passa por essa questão mental. Se a gente olhar na década de 70, 80, 90, a síndrome de Down era muito grande. Era um processo evolutivo de consciências vindo para o nosso planeta. Diminuiu a síndrome de Down e começou a aumentar a criança com aspecto autista. Então, hoje é muito mais autista do que crianças com síndrome de Down, que ainda tem. Está diminuindo a síndrome de Down, o aspecto autista, e está surgindo outras mudanças, digamos assim. E todas elas de aspecto mental. Então, a criança, o ser com Down, é uma questão de mentalidade. O autismo é uma questão de mentalidade. E a nossa evolução maior, ela está no processo de mentalidade. O físico está indo muito devagar, mas o mental, ele está indo a milhão, assim. Tanto em termos de tecnologia, em termos de tudo. E a galera que está vindo para o nosso planeta agora vem com uma energia mais leve, né? Mais sutil. É louco, mas é legal. Respondi para ti? Respondeu sim. Beleza. Alguma pergunta a mais? Algum comentário a mais? De boa. Vamos meditar, então? Vamos? Deixa eu apagar um pouco de luz aqui para eu ficar mais confortável. Então, se você quiser diminuir a luz aí também, eu vou gravar para mandar no grupo. Então, vamos nos preparar para mais um encontro com toda a egrégora. Tudo bem? Vamos nos preparar, então, para mais um encontro com toda a egrégora energética e espiritual do Sintonia Quântica, realinhando todos os nossos campos, corpos, chakras, meridianos, nadis, e criando um Merkabah, um campo de proteção em torno de cada um de nós. Dê um comando mental para que você realinhe todos os campos, corpos, chakras, meridianos e nadis. Dê mais um comando para você criar um campo de proteção energético em torno de você. Dê mais um comando para você elevar a sua frequência vibracional. Dentro do Sintonia Quântica, nós não diminuímos a nossa frequência vibracional, mas nós aumentamos o tempo todo a nossa vibração. Traga para você neste momento todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. Traga para dentro deste campo de força que você criou.
E nós vamos mudar, nós vamos transmutar essa energia com luz violeta. Eleve a sua frequência vibracional. Eleve a sua frequência vibracional. Dê mais um comando para elevar a sua frequência vibracional e escanear todos os seus campos, corpos, chakras, meridianos e nadis. Traga seus pensamentos todos para dentro do teu campo e vamos verificar todas as situações que nos geraram culpa, medo, julgamento e erro nesta última semana. Entre no seu campo e verifique todos os seus pensamentos e principalmente sentimentos que interferiram no seu campo, gerando medo, culpa, julgamento e erro. Olhe para cada um desses sentimentos e veja se eles estão sendo repetitivos, se estão sendo pensamentos repetitivos. Se estão sendo sentimentos tóxicos na sua vida, coloque energia violeta nesses pensamentos. Programe a sua mente para se livrar desses pensamentos, desses sentimentos, dessas emoções. Se conecte com a sua divina presença. Com a centelha divina que você é. Busque cada vez mais entrar na sua mente, na sua alma, até buscar a sua essência divina. E ir retirando essas emoções que atrapalham. Programe a sua mente. Dê comandos para você ter consciência quando esses sentimentos voltarem. Eleve novamente a sua frequência vibracional. Para se conectar com a sua essência divina, com a essência da sua consciência. A sua consciência, neste momento, está recebendo estes comandos e dando comandos para o seu corpo, para a sua mente. Vá buscando a essência da sua mente.
aqui neste momento, é uma mistura do divino com o material. Busque dentro de você aonde está o divino, aonde está o seu chefe espiritual, aquele que é você e está adormecido. Desperte o divino, desperte a consciência que existe dentro de você. Se conecte com essa energia, com a sua energia, com a sua divindade. Com quem você realmente é. Busque dentro de você a sua missão de vida. Busque dentro de você a sua missão de vida, aquilo que você veio cumprir neste tempo e neste lugar. Busque dentro de você a essência da sua consciência, a consciência da sua consciência. Eleve mais uma vez a sua frequência vibracional. Reforce o seu campo de proteção. E programe a sua mente para você acessar o seu inconsciente através dos sonhos, através do ajustador de pensamento. Busque a sua consciência divina dentro de você. Busque a sua consciência divina dentro de você. Permaneça nesse estado de busca e contemplação da sua essência de consciência. Retome em outro momento
esta meditação e permaneça o tempo necessário para você se conectar com a essência da sua consciência. Em outro momento, vá buscando cada vez mais a essência da sua consciência dentro de você. Mas neste momento eu vou pedir para você manter o seu Merkabah ativado, elevar mais uma vez a sua frequência vibracional e trazer consciência para o seu corpo físico. Inspire bem profundamente, mexa seus braços, suas pernas, se espreguice. Faça o seu corpo sentir que ele está se alongando, que cada músculo está sentindo e recebendo energia. Movimente os músculos das costas, do peito, do pescoço. E traga uma consciência de liberdade, de prosperidade e de felicidade na sua vida. Todos bem? Pessoal, obrigado por hoje. Fátima, obrigado pela exposição. Tá sem som, Fátima. Eu disse que foi ótimo, como todos os encontros são muito gratificantes. Bacana. E quem quiser preparar o próximo encontro, pode entrar em contato no direct, que daí a gente conversa um pouco, tira as dúvidas que tiver, tá? E assim a gente vai organizando esse grupo de estudos. Pessoal, boa noite para vocês, bom descanso e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Beijo.